Falou sobre o que aí pra galera? Falei sobre o futuro da aviação e o eVTOL, né? Que acho que é o assunto que tá mais em alta aí, né? Vamos falar disso sobre aí. O futuro. E qual que é o futuro da aviação aí, cara? Tem algumas vertentes, né? O negócio, sempre o pessoal fala da parte elétrica, né? Exatamente. Avião elétrico. Avião elétrico. Isso aí vingaria? A gente ainda tem o problema da eficiência energética. Tem isso, né? Que na aviação não é tão viável quanto na indústria automotiva, né? Exatamente. Então você fica limitado aí na questão de autonomia da aeronave, né? Mas tem algumas coisas que dá pra falar, tem coisa bacana aí com certeza. Pra gente falar. Não, legal pra caramba. E quem teve lá comigo foi o Palhares, né? Ah, sim. A gente tá num projeto juntos então, agora. Isso que eu ia falar, que ele falou que vocês estão fazendo o projeto lá do Santos Dumont, né? Dos 150 anos 150 dele, anos. que é esse ano, né? E vocês estão na produção aí, tudo, né? A gente quer fazer um documentário indo pros lugares aonde ele passou ao longo da vida. Inclusive na França, onde ele fez os voos, né? Nossa. Vai ser bem legal. Estamos na luta aí pra... A Força Aérea Brasileira tá apoiando agora, né? Olha que legal, Tem um patrocinador. Então estamos desenvolvendo. Mas não vai ficar pronto esse ano. Não, é difícil, né, cara? É complicado, né? Mas legal demais, né? Porque para mostrar, né, a história dele, né, precisa exaltar, né, o Santos Dumont. Tem muita coisa legal para falar do Santos Dumont, viu? Exatamente. Tô mais perto aqui. E ele é ele tinha que ser mais lembrado e tudo, né, cara? O brasileiro tinha que valorizar melhor a história dele, sabe? Porque além da aviação, ele também tem muita participação aí de outros inventos, outras, né? Ele é um cara muito visionário, né? Da época dele. Visionário, exatamente. Vamos falar do eVTOL, então. Eu tive agora na Space BR Show, que é aquela feira que tem aqui em São Paulo, ali no Frei Caneca, no shopping, né? Sim. Não sei se chegou aí lá. Não, eu vi que teve, mas eu não fui. Então, porque lá teve o primeiro, acho que foi o primeiro meio que fórum e tal sobre eVTOL. Sobre os eVTOLs, cara. Porque junto com a Space BR nasceu da Drone Show, na verdade. Tá. E aí eles têm uns drones lá que são uns aviões, né, cara? Sim, esses drones tá o tamanho do negócio. Drone que carrega o quê? Mais de 80 quilos, eu acho. Sim, fertilizante e tudo, né? É porque a gente ouve a palavra drone, a gente lembra do dronezinho quadricóptero que a gente vê por aí, né? Mas tem uma variedade muito grande de drone. Inclusive os drones militares são tamanho de aviões pequenos, né? Exatamente. Tem muita coisa aí. E o eVTOL, que é o quê? É o carro voador, é isso, né? Então, resumindo, né? Falando para bem leigo, assim. Eu evito dizer que é a história do carro voador, acho que para bem leigo é mais ou menos isso, mas até o que eu estava falando na palestra, o conceito do carro, né, é você ter aquele veículo próprio, né, você sai da garagem da sua casa, faz o que você tem que fazer. Isso para voar não vai acontecer, porque quando a gente coloca o humano na equação para pilotar o negócio... Aí ferrou tudo. A gente já chegou no limite de espaço aéreo, principalmente numa cidade como São Paulo. Então, para deixar mais adensado esse negócio do espaço aéreo com aeronaves tripuladas, pilotadas por pessoas, não tem mais espaço. É mesmo? O espaço aéreo, o espaço aéreo já tá muito saturado. Assim, dá para pôr um pouquinho mais, mas não na proporção. Mas aí você fala por conta de quê? De helicóptero? De helicóptero, de aviões, tudo dividindo o mesmo espaço, e a limitação humana para poder pilotar uma aeronave dessa muito próxima da outra. Então você não vai nunca conseguir voar um avião, uma pessoa voar uma aeronave dessa a 5 metros ou 20 metros de distância da outra aeronave de forma normal, porque para um piloto fazer isso, fazer um voo em formação com várias aeronaves próximas, como a Esquadrilha da Fumaça faz, ou outros esquadrões aí, são anos de treinamento. São anos de treinamento, é complicado, o cara tem que ter muita experiência e precisa de autorização para isso. Aí tudo bem, muda a legislação, mas não é só a questão da legislação, é a questão da limitação humana. Como é que você vai distribuir um monte de veículos voadores para as pessoas voarem por conta própria, se no trânsito já dá o que dá? Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar no trânsito, que aí não vai ter ninguém mais, só que maravilha. Então, o futuro da mobilidade aérea urbana é sim o eVTOL, mas através de uma rede. Então, se você quiser que um vá atrás do outro com uma fila de carros, isso aí vai estar sendo controlado por um sistema integrado, de forma autônoma.
Que já é na agricultura, né? Exatamente. É que, pelo que eu conversei lá na feira com o pessoal, pela legislação brasileira, tem que ter uma pessoa ainda tem. Não só brasileira. Ser autônomo. Não é só brasileira. Em vários lugares do mundo ainda está assim. Mas eu entro em duas questões aí por ser tripulado. Legislação, evidentemente, tem que ter ainda o piloto operando, tem que ter uma intervenção humana. E segundo, na questão do eVTOL, para transportar pessoas, se não tiver um ser humano ali, pelo menos para estar ali gerindo a máquina, ninguém vai entrar. Sim, né? Porque pouca gente, eu até pedi pro pessoal levantar a mão ali, acho que 1/3 ou 1/4 da plateia entraria numa aeronave não tripulada. Você tem que começar perguntando quem entraria num táxi sem motorista. Exatamente, imagina voando. Pouca gente, né? Exatamente. Voando, acho que menos ainda, né? E aí você vê alguns problemas que o Tesla já teve aí, né? De carros autônomos que saíram desgovernados. Poucos problemas, mas tiveram. Agora, imagina isso voando. Então ainda tem todo um processo de certificação para autorizar isso daí, porque para deixar uma aeronave dessa voar em cima da cabeça das pessoas e transportando gente, tem que ter certeza que isso não vai dar problema. Só que são máquinas feitas por humanos. Em algum momento vai dar algum problema. Exatamente. Não é totalmente 100% à prova de falhas, né? Então, isso leva tempo para ser implementado, né? E acho que o esquema qual que é? Você tá num carro e de repente liga e ele sai voando ou não? Você já teria que sair voando nele? Já é um sistema, a ideia que a indústria está colocando é como se fosse um aplicativo onde você pede, né, como se fosse um Uber, chegou, você entra e não faz mais nada. É tipo você, vamos dar um exemplo simples, nos prédios hoje que tem um elevador autônomo, né? Você nem precisa mais apertar botão. Você faz o seu cadastro quando chega no prédio. Quando você escaneia o seu QR Code lá na catraca, o elevador já abre e você já vai. Que ainda tem uns que você precisa digitar lá embaixo o número do andar e ele vai. Já tem alguns prédios que você não precisa fazer nada. Você escaneou o QR Code, o elevador já abre e você vai. É basicamente essa a ideia. Você pediu, você colocou o destino para onde você vai voar, você chegou à aeronave, você entrou e espera chegar no lugar, você não mexe em nada. Como é o lançamento da Blue Origin, como é o lançamento da SpaceX, né? Entrou lá e seja feliz. Acabou, entendi. Mas então o negócio já sai voando mesmo. Sai voando. Já sai voando mesmo. Exatamente. Mas aí vai parar onde esse negócio, cara? Assim, ele vai estacionar... Então, por exemplo, eu moro num prédio. Se meu prédio não tem lugar, como que eu vou? Tem que ter uma mudança geral, exatamente. Né? Por isso que a gente fala que está se criando todo um ecossistema de mobilidade aerourbana. Ou seja, e é por isso que eu falo que você não vai ter isso na sua casa para sair da sua garagem, né? Porque é muito difícil você colocar todos os carros que existem numa cidade, por exemplo, no ar, como acontece no De Volta para o Futuro ou no Quinto Elemento. Não é assim, ou no Jetsons, né? Minority Report. Minority Report, exato. Mas a ideia qual que é? Esse ecossistema que está sendo criado, está sendo desenvolvido, vão ter vertiportos, que são locais de pouso e decolagem dessas aeronaves, e esses locais em pontos estratégicos, ou seja, em shoppings, do lado de estação de metrô, de estação de ônibus, aeroportos. Então, como é que você pega um metrô hoje? Você tem que se deslocar da sua casa até a estação do metrô. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Você vai se deslocar da sua casa, aí por algum modal de transporte, pode ser o ferroviário, você pega o metrô que te leva até um vertiporto e você pega o eVTOL e continua o seu trajeto. Ou se você tem a sorte de morar do lado de um vertiporto, como é você ter a sorte de morar do lado de uma estação de metrô, o seu trajeto vai ser mais curto. E podem ter prédios maiores, condomínios, que já tem o próprio vertiporto por conta do fluxo de pessoas daquele determinado lugar, né? Aí vai aumentar o preço do metro quadrado, a mesma coisa que a gente vê com os outros modais de transporte. Qual cidade que no mundo que está mais assim desenvolvida? Dubai. Em termos de conceito de mobilidade, Dubai. Em termos de desenvolvimento de aeronave, que são duas coisas diferentes, há em vários lugares. O próprio Brasil, com a IVE, que é uma subsidiária da Embraer, já está desenvolvendo bem aí. O pessoal do SAIV eles estão. Eu fiz um teste com eles, inclusive, em 2021, onde eu até tenho um vídeo no canal que mostra bem essa ideia da aeronave e do conceito. O que eles fizeram lá foi mostrar o conceito, ou seja, da onde vai, para onde vai e por onde passa. Então envolve o DCE, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, envolve a ANAC, envolve um monte de coisa, porque você está voando, você está em espaço aéreo militar. No Brasil é assim.
Entendi. Então você tem que ter autorização, tem que determinar as rotas. Os vertiportos, vamos dizer assim, que eles determinaram, um foi dentro do aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, onde você chegava na sala de embarque e, em vez de pegar um voo, você ia para o que futuramente será o eVTOL, naquele momento um helicóptero. Entendi. E ia até a Barra da Tijuca, num outro vertiporto, que no caso era um heliponto, né, de uma empresa. Então, o trajeto entre Galeão e Barra da Tijuca foi 11 minutos de voo. Caramba, rápido pra caramba. Normalmente é 1 hora e meia que você faz isso de carro, né? Só que a gente fez de helicóptero. Agora, por que fez de helicóptero? Qual que é o sentido? Por isso, porque a aeronave em si, ela já existe, ela já está em processo de certificação, a tecnologia, a gente já passou essa fase. O negócio é aonde vai voar e como vai voar. Isso aí. Entendeu? Então isso corre em paralelo. Isso Dubai está bem avançado, né? E outras startups pelo mundo em termos de produção do veículo mesmo, né? Cara, mas isso numa cidade igual São Paulo, isso é uma loucura, hein? Porque aqui tem esse problema seríssimo aí, que em toda a eleição a gente vê, que é o tal do plano diretor, né? Sim. Isso teria que ser uma mudança radical, né? Sim. Radical, né? Porque o espaço aéreo de São Paulo já é saturado. Para você colocar nesse sanduíche de aeronaves que existe aí, então você tem no mais baixo os helicópteros, né? No limite mínimo de altura do chão até o limite onde começam os aviões de pequeno porte que operam aqui em Campo de Marte. Aí você depois já tem um limite para cima, que são os aviões maiores que operam Guarulhos, Congonhas, Viracopos. Então você já tem tudo isso saturado. Mas aí qual seria o limite de altura de voo desses eVTOL? Seria a mesma coisa que um helicóptero. Ah, é? Né? Seria a mesma coisa que um helicóptero. Pensei que ia ser mais baixo. Ele pode ser mais baixo porque vão existir mais pontos de pouso e decolagem, né? Mas se você pegar, por exemplo, a altura que um helicóptero voa em cima da Faria Lima, que é a maior concentração de helipontos do mundo, eles já estão no prédio. Mais baixo que isso, só se voar mais baixo que o prédio, né? Não tem muito para onde ir. Porque é isso, né? Um vertiponto, ele seria tipo uma torre, alguma coisa. É uma torre, assim, né? Em cima de um shopping. Vou dar um exemplo clássico aqui de São Paulo, o shopping Ibirapuera. Sei. Aquele modelo de shopping ali daria para o estacionamento de cima ser tudo um vertiporto. Sim. O problema é que ali fica bem na final do aeroporto de Congonhas, né? Então já inviabiliza. Nossa senhora, imagina a confusão que isso não ia dar, cara. Então é complicado. Você tem que reestruturar toda a malha aérea em cima de uma cidade para colocar, não porque a aeronave vai voar, porque se você tiver meia dúzia de eVTOL voando como um helicóptero, ele entra na regra de helicóptero e tá tudo certo. Só que o lance é que isso daí, a ideia é aumentar bastante o número de aeronaves voando. A escala é aumentar. E aí muda tudo. Porque uma aeronave dessa, por exemplo, a IVE da Embraer anunciou que o eVTOL deles vai custar em torno de 3 milhões de dólares. Então já é um motivo de você não ter na sua garagem de casa. Não custa o preço de um carro, né? Custa o preço de um helicóptero, né? Então, para você viabilizar melhor esse custo, para baixar, então você tem que aumentar a escala de produção. Sim, claro. Normal, questão normal de mercado, né? Só que para você aumentar a escala e você ter mais aeronaves dessas voando por aí, você tem que reestruturar todo o espaço aéreo. Não, aí no caso nem é só espaço aéreo, né? Porque por conta desses vertipontos, essas coisas que vão ter, é um grande desafio, né? É um grande desafio.